Estudante, seja bem-vindo. Eu sou a professora Sueli Xavier. Essa é a primeira videoaula referente à atividade 9 do livro Nova Égia Moderna, volume 2, capítulo 5. Nesse capítulo, os assuntos abordados serão matemática financeira e estatística. Para essa nossa primeira videoaula, abordaremos matemática financeira com os assuntos porcentagem, juro simples e juro composto. A porcentagem é muito utilizada no nosso dia a dia, principalmente nas operações que envolvem dinheiro, naquelas operações de compra, venda, pagamentos de imposto. Com certeza você já foi em alguma loja e comprou uma mercadoria à vista e obteve descontos, de 10%, 15%. Da mesma forma também você tem que calcular caso haja algum acréscimo, Por exemplo, o meu salário aumentou em 15%, então você tem que saber como calcular essa porcentagem e saber o seu valor, o novo valor, o seu novo salário, ok? O símbolo de porcentagem que utilizamos é esse e significa uma divisão por 100. Quando eu falo 60%, é o mesmo que 60 dividido por 100. Quando eu falo 45%, é o mesmo que 45 sobre 100. Então, perceba que a porcentagem nós podemos escrever dessa forma, utilizando esse símbolo. Posso escrever na forma de uma fração. Eu ainda posso transformar essa fração aqui em um número decimal. Como? Já que eu tenho uma divisão por 100 e o 100 eu tenho 2 zeros, significa dizer que essa vírgula pode se deslocar 2 casas decimais para a minha esquerda. Se vai se deslocar 2 casas decimais, vai parar aqui na frente do 45. Aí eu acrescento um zerinho aqui e obtenho o número decimal 0,45, ok? Sabemos que, como é uma divisão por 100, o todo sempre vai ser representado por 100%, o todo. Então, exemplo, você vai comprar uma mercadoria e a pessoa diz que o desconto vai ser de 50%. 50% é a metade de 100%. Isso significa dizer que você vai pagar a metade do valor. Então, vamos supor que você quer comprar uma mercadoria que vale R$500 e você obtém esse desconto de 50%. Então, você não vai pagar mais R$500, você só vai pagar R$250. Bom, vamos ao cálculo de porcentagem. Observe a situação. O dono de uma pastelaria, preocupado com a qualidade e a quantidade de seus pastéis, realizou uma pesquisa com seus clientes. Dos 180 que responderam, constatou que 30% preferem pastel misto e o restante prefere os demais sabores. Dentre os clientes que responderam à pesquisa, quantos preferem pastel misto? Bom, então precisamos calcular 30% de 180, que é o nosso total de pessoas que responderam. Vamos lá? 30% de 180. Isso é igual a... Vamos transformar essa porcentagem em uma fração. Já sabemos que é o mesmo 30 sobre 100. Lembra que a porcentagem é uma divisão por 100. O de, vou transformar em uma multiplicação do total, que é 180. Será que nós conseguiríamos simplificar alguma coisa aqui? Sim, posso cortar esse zero que está em cima com esse que está embaixo. Esse daqui, esse. O que foi que restou? 3 vezes 18 dividido por 1. Então, vamos fazer aqui. 18 vezes 3. 3 vezes 8 dá 24. Coloco o 4 e vai 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5.
54. Isso significa dizer que 54 pessoas das 180 preferem pastel misto, ok? Preferem pastel misto. Se eu quisesse saber a porcentagem das pessoas que preferem os outros sabores, né? Bom, lembra que o total é sempre representado por 100%. Então, se eu tenho 30% que preferem pastel misto, isso significa dizer que 70% preferem os outros sabores, ok? E se eu quiser saber a quantidade de pessoas que preferem os outros sabores, basta fazer 180 menos 54. E aí eu vou obter a quantidade de pessoas que preferem os outros sabores. Ou posso também calcular os 70% de 180. Ok, estudante? Juro simples. Bom, primeiro vamos entender o que é juro. Juro é um rendimento que eu posso receber ou pagar. Exemplo, vamos supor que eu coloque um certo valor em um investimento num determinado banco. E eu só vou resgatar daqui a 5 anos. Quando eu for resgatar, o valor que está lá no investimento não é só aquele valor limpo e seco que eu investi. Vai ter esse valor mais um pequeno acréscimo, não é isso? Esse acréscimo é o que é juro. Então, é o que eu vou receber. Mais de em contrapartida também pode ser algo que eu possa pagar, que eu tenha que pagar. Exemplo, chegou a data da minha fatura, né, do meu cartão. Eu não consegui pagar no dia determinado do vencimento. Paguei com 2 dias depois. Com certeza eu não vou pagar o mesmo valor que eu pagaria na data do vencimento. Eu vou pagar com um acréscimo. Esse acréscimo é o que é chamado de juro, ok? Vamos para uma determinada situação. Uma pessoa aplicou 12 mil reais em um fundo de investimento à taxa de juros simples de 2% ao mês. Qual será o juro depois de 6 meses? E o montante? Bom, antes de efetuar os cálculos, nós vamos aqui entender que o valor aplicado, esse valor aqui que está em reais, né, é o que nós chamamos de capital, certo? O capital é o dinheiro, né? Então, o capital, ele está investido a uma taxa de juros simples, tá? Aqui, ó, a taxa, ela sempre vem com o símbolo de porcentagem, né? Então, eu tenho aí 2% ao mês. Então, o que é que eu posso fazer? Eu já sei calcular a porcentagem. Então, eu vou calcular 2% de 12 mil, ok? E aí ele quer saber os juros, né? O que foi produzido aí depois de 6 meses. Então, quando eu souber o valor de um mês, eu posso multiplicar esse valor por 6, já que todo mês ele vai ter esse rendimento de 2%, ok? O montante é quando eu somo o capital inicial, ou seja, os 12 mil, mais esses juros que foram produzidos, ok? Então, inicialmente, vamos trabalhar aqui com a porcentagem, ok? Vamos ver quanto rendeu aí após um mês. Então, eu calculo 2% de 12 mil reais, né? Lembrando que o 2% é a minha taxa, e o capital, o valor que foi aplicado, é de 12 mil reais. Bom, os 2% nós podemos escrever na forma de fração, 2 sobre 100, já sabemos disso. Será que eu posso simplificar aqui? Posso, ó, corto os 2 zerinhos, com os 2 zerinhos, sobrou o quê? 2 vezes, no caso aqui vai ficar 120, né? Então, 2 vezes 120 dá igual a 240 reais. Então, 240 reais é o juro que foi produzido, certo? Após um mês, ok? Como a questão quer saber
qual o valor produzido, né? Qual o valor do juro depois de 6 meses? Eu pego os 240 e multiplico por 6. 6 vezes 240 vai dar R$ 1.440. Então, depois de 6 meses, o valor que nós obtemos é esse, ok? E o montante, né? Lembra que o montante é obtido pela soma do capital inicial com quem? Com os juros que foram produzidos. Então, eu vou somar os 12 mil, que é o capital inicial, mais 1.440, que dá um total de 13.440, ok? Para o cálculo do juro simples, basta multiplicar o capital, ou seja, o valor aplicado, vezes a taxa de juros, vezes o tempo. Lembrando que a taxa de juros tem que estar na mesma unidade de tempo. Exemplo, se eu tiver uma taxa de juros ao mês e o tempo em anos, eu preciso transformar anos em meses. Por exemplo, se eu tenho uma questão envolvendo uma taxa de juros de 2% ao mês e o tempo em 3 anos, eu tenho que transformar, ou seja, eu tenho que dizer que 3 anos é o equivalente a 36 meses, já que um ano é o equivalente a 12 meses, ok? Bom, geralmente nós utilizamos a seguinte fórmula, que os juros, J, é igual a CIT, né? Onde C é o capital, o I é a nossa taxa, ok? A taxa de juros ela é representada pela letra I, e o tempo ou período da aplicação é representado pela letra T, ok? Mas basta fazer essa multiplicação. Capital vezes a taxa vezes o tempo, ok? Tem uma questão no material de vocês, na lista de atividades, que diz o seguinte: uma pessoa pegou um empréstimo de R$ 5.000 em uma instituição financeira a juros simples de 4% ao mês. Se ela pagar esse empréstimo em 18 parcelas mensais, quanto pagará de juro? Bom, se você quiser dar uma pausa agora no vídeo, tente fazer. Lembrando que eu vou dar a dica, né? Os 5.000 refere-se ao capital, 4% é a taxa de juros e 18 parcelas em 18 meses, né? Serão, no caso, mensais, é o equivalente a 18 meses. Então, basta substituir aqui na fórmula e fazer o cálculo. Juro composto. Muitas vezes a taxa de juros divulgada pelos bancos é baseada em uma fórmula diferente, os chamados juros compostos ou juros sobre juros. Vamos entender o que é que essa expressão nos diz, ok? Observando a seguinte situação. Vamos supor que uma pessoa investiu R$ 1.000 e teve um retorno de 1% ao final do mês. Assim, a pessoa terá um total de R$ 1.010, ok? No final do primeiro mês. No mês seguinte, o dinheiro não vai render 1% em cima dos R$ 1.000. Ele renderá 1% em cima dos R$ 1.010 e assim por diante. Ou seja, por isso que o nome, né, é juros sobre juros, porque os juros não vai render só em cima daquele capital inicial. Bom, eu fiz aqui uma tabela dessa situação analisando os 5 primeiros meses, ok? No primeiro mês, nós tínhamos um capital de R$ 1.000 daqui, rendeu 1%, né, de juros. Então, nós temos aí R$ 10 de juros no final do primeiro mês. O montante, vocês lembram que é a soma do capital inicial mais os juros que foram produzidos. Então, no final do primeiro mês, o montante é de R$ 1.010. Já no segundo mês, o que é que a gente percebe no juro composto? Que o novo juro vai render em cima dos R$ 1.010 e não só em cima dos R$ 1.000, ok? Rendendo aí 1%, o juro vai ser de R$ 10,10, portanto, o montante no final do segundo mês é de R$ 1.020,10.
No terceiro mês, o capital vai ser exatamente R$ 1.020,10. Portanto, o juro vai ser em cima desse valor, esse 1% vai ser calculado em cima desse valor, que vai dar R$ 10,20. O montante no final do terceiro mês vai ser de R$ 1.030,30. No quarto mês, esses R$ 1.030,30 vai render 1%, que vai gerar um juro de R$ 10,30. Portanto, o montante aqui produzido, né, o montante no final aí do quarto mês vai ser de R$ 1.040,60. No quinto mês, esses R$ 1.040,60 vai render 1%, que vai obter um juro de R$ 10,40, dando um total aqui de montante no final do mês, né, que é a soma do capital mais os juros nós vamos gerar aqui no quinto mês um montante de R$ 1.051, ok? Bom, então, para o cálculo do juro composto, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, onde M é o montante, o C é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo, ok? Bom, vamos resolver agora aquela mesma questão, só que agora utilizando a fórmula, ok? E aí estou interessado em descobrir o montante nesse mesmo valor que foi aplicado inicialmente, R$ 1.000, aplicado a juro composto a uma taxa de 1% ao mês, durante 5 meses, não é? Ok? O M é o montante, é o que eu quero descobrir. Então, vou deixar aqui M. O C, nós sabemos que é o capital é o que foi aplicado inicialmente, foi os R$ 1.000, vezes 1 mais I, né? Lembra que o I é aquela nossa taxa que nessa questão aqui é de 1%. 1% eu posso escrever 1 sobre 100, transformando esse número em um número decimal, isso é 0,01, né? E basta deslocar a vírgula aqui, 2 casas decimais para a esquerda, então eu acrescento aqui os 2 zeros, né? E aí eu obtenho esse número decimal. Vou trazer para cá, 0,01. O T é o tempo da aplicação. Vamos pensar lá nos 5 meses, né? Então, vou colocar aqui os 5. M é igual a 1.000, que é o valor inicial, vezes fazendo a soma do que está aqui dentro dos parênteses. 1,01 a soma, elevado a 5. Lembra que para calcular essa potência, basta multiplicar esse 1,01 por ele mesmo 5 vezes, ok? E aí eu tenho 1.000 vezes. Fazendo essa multiplicação, nós vamos obter 1,051. E aí, quando eu faço essa multiplicação aqui por 1.000, basta deslocar essa vírgula aqui 3 casas decimais para a minha direita, já que é uma multiplicação. E o resultado dá 1.051. Aquele mesmo valor que você percebeu lá na tabela após os 5 meses, ok? Aqui estão as questões propostas na atividade de vocês sobre juro composto. Na primeira questão, ele quer saber o montante, né, de uma transação financeira no valor de R$300, ok? A uma taxa de 2% ao ano, no prazo de 2 anos. Perceba que o tempo e a unidade da taxa é a mesma, então basta aplicar essa fórmula. Lembrando que o C é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo da aplicação, ok? Você pode pausar o vídeo e tentar resolver. Na segunda questão, nós temos Júlio pediu um empréstimo no banco no valor de R$5.000, ou seja, aqui já é o capital. Há uma taxa de juros compostas de 3% ao ano, tá aí a taxa. E pagou ao final de 3 anos, quer dizer, aqui foi o tempo que ele levou.
Bom, como o tempo está na mesma unidade de taxa, ou seja, ao ano, basta também aplicar a fórmula anterior, ok? Como ele está pedindo o montante, na hora que você substituir esses valores e fazer os cálculos, é o valor que você vai obter. Lembrando que aqui ele ainda te deu uma dica. Use 1,092 como valor aproximado a 1,03 elevado a 3. Com isso, encerramos a nossa primeira parte, que é a parte da matemática financeira. Aguardo você na parte 2, no vídeo 2.